Vamos hoje então começar a nossa aula. Eh, Essa será a nossa última aula sobre zeros de funções. Então, só para fazer aquela revisãozinha, né, que a gente viu na última aula, o que a gente tinha visto na última aula, né? Vimos basicamente a gente viu um método, né? Um método e uma variação dele. Esse método era um método que a gente estava chamando de método ponto fixo, né? Método do ponto fixo. Então, qual que era a nossa motivação? O que esse método estava relacionado com o nosso problema de encontrar raízes de funções, né? Porque o método consistia em, dado um problema que a gente está trabalhando da forma f de x igual a zero, né? Então a gente quer encontrar um valor de x aproximado da raiz, né? Ou seja, um valor que é aproximado de uma solução dessa equação, né? F de x igual a zero. A gente, de certa forma, trocou esse problema uma função da forma φ de x igual a x. Por que a gente fez isso? Porque para achar ponto fixo, né? Se tem uma função φ e você tem um valor de x, tá? O que o φ de x é igual a ele mesmo, o x nesse caso é um ponto fixo, tudo bem? Então, para ponto fixo, a gente tem alguns métodos bem interessantes para achar ponto fixo. Qual que era a relação? Então, era exatamente essa, né? Você tinha aqui que se... Deixa eu colocar mais aqui, mais especificado. Então, você tinha lá que o que se era uma raiz nossa, da nossa função f, nosso problema inicial, sem somente ser uma dada xi lá, essa xi seria um ponto fixo para ela, tudo bem? E a gente chamava a φ de uma função de iteração. Eu acho que sim, né? Eu não lembro a data que eu coloquei lá, mas eu acho que sim. Eu lembro que eu acho que eu tinha adiado para uma semana, então eu acho que era para hoje, sim. A lista 1, né? Tudo bem, então eu chamava que φ era uma função de iteração. E qual que era como que era um método para a gente encontrar esse ponto fixo? A gente fazia assim, né? A gente pegava um x0 qualquer, aí depois que dado o x0, a gente fazia o x1 como sendo o φ de x0, o x2 era o φ de x1, tá? E assim ia, né? Tá. Então o xk mais 1, ele era igual ao φ de xk, tá? E a ideia é que você queria que essa sequência, então, x1, x2, xk, cada vez que você ia fazendo a iteração, ele ia cada vez ficando mais próximo da nossa raiz. Pode ser. Eu mudo lá para domingo. Tá bom? Então, a ideia é que você faz esse método, então você vai fazendo x1 é igual ao φ de x0, x2 é igual ao φ de x1, xk mais 1 é igual ao φ de xk, e aí no final você quer que essa sequência, né, cada vez que você vai fazendo esses passinhos, ele vai ficando cada vez mais próximo do seu ponto fixo, que no caso é uma raiz, tudo bem? Legal. Mas vimos também, lá naquela aula anterior, que assim, dada a função f, você consegue vários tipos de função de iteração, tudo bem? Algumas delas, você faz essa sequência, e como vimos lá na aula passada, algumas delas você pega, faz a sequência e, de fato, a sua sequência vai convergindo para a sua raiz. Porém, também vimos lá
na aula passada, que se você pegar uma phi de um outro jeito assim, ela pode ser que você faça as iterações e ela nem convirja, tudo bem? Tudo bem? Ela vai pegando vários, qualquer números e, na verdade, você pode ver que, por exemplo, o módulo da axi vai ficando grande e assim por diante, tudo bem? Então, lá tinha um teorema muito interessante que dava umas condições suficientes que a phi tinha que satisfazer de tal modo que essa sequência que a gente fez aqui, de fato, convergia para a nossa raiz, né? Então, eu só vou, para a gente relembrar, né? Então, tinha lá um teorema, vou chamar aqui de teorema 1, que falava assim, né? Suponha que φ satisfaz. Tem que satisfazer algumas condições, né? Tem que satisfazer que tanto a φ e a derivada dela são contínuas eles tinham que ser contínuas em I. I era um intervalo lá, I era um intervalo que tinha que conter a nossa raiz e o nosso ponto fixo, tudo bem? A segunda, que eu acho que era bem mais assim importante, é que você tinha que ter um controle no tamanho do módulo da derivada. Então você tinha que ter alguma coisa assim, você tinha que ter aqui o filhinha de x, tinha que ser menor ou igual a uma dada constante m, tá? Mas o mais importante é que essa constante m tinha que ser estritamente menor do que 1. Bem, isso tinha que valer para todo x dentro do seu intervalo. Isso aqui é uma coisa interessante de comentar, que essas propriedades aqui, eu vi que, não sei se todos vocês, mas assim na sequência do curso, acho que antes desse curso de cálculo numérico, vocês têm um curso de equações diferenciais ordinárias. Se você olhar lá, voltar às notas de aulas e ver nas equações diferenciais ordinárias, ver o teorema de existência e unicidade, você vê que a função lá que você tinha, acho que era x' igual a f de x, a f tinha que satisfazer umas propriedades dessa forma, principalmente essa 2 aqui, de tal modo que você conseguia, não sei se é f, mas alguma coisa relacionada a f, de tal forma que você conseguia exatamente encontrar a solução ali da sua equação, provar a existência da equação diferencial ordinária através de métodos de ponto fixo, tá? Então, só para quem fez o curso, dá uma lembrada lá, pode ver que em algum ponto ali que está falando sobre equações diferenciais ordinárias, principalmente na demonstração do teorema de existência e unicidade, apareceu ali essa ideia de ponto fixo, inclusive aparecia condições parecidas com essa 2, tá? Porque lá você tinha que encontrar também um ponto fixo e você garantia que você conseguia encontrar justamente quando você tinha uma propriedade parecida com a 2, tá? E o método, inclusive, era bem parecido com esse aqui, tá? Essa iteração aqui. Bom, mas enfim. Você tem essa propriedade 1, 2 e 3, e a 3 é um pouco mais simples, né? Então, se você pegar o ponto inicial no intervalo, tá? Então, aí ele falava que, então, a sequência xn da forma... como que é? Xk mais 1 é igual a φ de xk converge para xi. Para xi. Né? Que xi é o ponto fixo. Tudo bem? Então, esse aqui era um teorema que a gente tinha visto na aula passada, que garantia que você pega lá, você tem uma função f e você conseguiu uma função de iteração, φ. Se a φ verificar que tanto ela quanto a derivada é contínua no intervalo i, que contém a raiz, além disso, a 2, né, a propriedade que é mais importante, que o módulo da filinha de x ela é limitada por 1, tudo bem? Então, se você pegar um x0 qualquer lá dentro do intervalo i, você ficar fazendo essas iterações,
essas iterações, cada vez que você vai fazendo, de fato, vai chegando cada vez mais perto do seu ponto fixo XI. Tudo bem? Então, era isso, né? A gente viu lá um algoritmo. E depois, lá na parte final da aula, a gente falou um pouco sobre o método de Newton-Raphson. Porque assim, na última aula a gente viu lá, geralmente está trabalhando com polinômios, então é fácil de você achar essas funções, tal, fácil de você achar uma função de iteração, tudo bem? Aí você pega uma função de iteração, vê se verifica essas propriedades aqui do teorema, opa, vê se verifica essas propriedades, e aí você continua trabalhando. Só que quando você tiver funções complicadas, funções com logaritmo, com cosseno, com arco tangente, com uma função bem complicada assim, não é muito óbvio você, dada a função lá, você achar uma função de iteração, tudo bem? Porque essa função de iteração tem que ter essa propriedade, que se a f se anula no QC, então esse QC tem que ser o ponto fixo dessa função de iteração. Então, dado geral, dado uma função qualquer, assim, mais geral, mais complicada, assim, não é muito claro como é que se acha uma função de iteração, tudo bem? Então, o método ponto fixo ele tem esse valor, vamos dizer assim, até um pouco mais teórico do que realmente prático. Mas a utilidade, a grande aplicação do método do ponto fixo é a gente considerar ele dentro de outros métodos, tá? Então, como eu tinha comentado no final da aula passada, a gente tem um método de Newton-Raphson. O que é esse método? Na verdade, esse método é o método ponto fixo, tá? Não mudou nada. Sabe o que mudou? Mudou o fato que você, agora dada a função, você consegue achar um candidato para uma função de interação, tudo bem? Tá? Então, ele é um método ponto fixo, só que a diferença é que você, dada a função, você consegue já calcular, já consegue achar quem é uma função de iteração, tudo bem? E quem é a função de iteração? Essa função aqui, ó. Dado a f qualquer lá, tudo bem? Qualquer não, né? Tem que ser derivável, como vocês podem ver aqui embaixo. Mas dada f, e você está no problema f de x igual a zero, como é que você acha uma função de iteração para ela? Aí ela já tem uma fórmula, né? Que é a função de iteração, então, φ de x vai ser x menos o f de x sobre f' de x, tá? Então, esse método é legal porque ele, dada a função, ele já fala para você quem é uma boa candidata a uma função de iteração, tudo bem? Então, só uma observação, né? Da onde surgiu essa forma? Porque a gente queria, da última aula, né, a gente deduziu essa forma porque a gente queria uma função de iteração de tal forma que f' de xi fosse igual a zero, tá? Então lá a gente deduziu a expressão tal e chegou nessa fórmula daqui, tudo bem? Então, dada f de x igual a zero, você quer encontrar a raiz, você define a φ dessa forma, então f de x é igual a x menos f de x sobre f' de x, derivada de f' de x, tudo bem? E como é que você faz a sequência? Sequência você faz, pega um x0 lá no seu intervalo, x0 razoavelmente próximo ali próximo do local onde você sabe que tem um ponto, tem uma raiz. Aí você faz quem? Você faz o x1, lembra, aqui é o método ponto fixo, faz o x1 igual a φ de x0, tá? Porque aqui eu sei quem é x0, né? x0 é φ, eu sei quem é φ. Então aqui vai ficar x0, né? Menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. Bem? Então x1 é esse. O x2 é a mesma coisa e de forma bem genérica, o próximo elemento que você pegar, né, o xk mais 1, vai ser o φ de xk, que nada mais é do que o xk menos o f de xk dividido por f' de xk, tudo bem? Então as sequências elas são formadas dessa forma. Deixa eu só
Tudo bem? Então esse é o método de Newton-Raphson. Uma motivação geométrica, né? Qual que é a motivação geométrica para essa expressão aqui? Motivação geométrica é assim. Vou desenhar aqui uma função qualquer, gráfico de uma função qualquer. E uma função qualquer, vamos supor que ela é uma coisa assim, tudo bem? Aí, qual que é a função que eu desenhei qualquer, é esse gráfico aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui a cor. Tá. O que está em azul é o gráfico da nossa função, tá? E aí, qual que é a motivação dela? A motivação daquela fórmula lá. Já vimos como a gente deduziu aquela fórmula, mas a gente quer ver uma motivação geométrica, né? Qual que é a motivação geométrica dela? É assim. Então, se você supor que esse ponto aqui é o xk, opa, então se você supor que esse ponto aqui é o xk, aí assim, vamos lembrar o quê? Como a função aqui a gente está supondo que ela é derivável, o que eu posso fazer no ponto xk? No xk eu posso fazer o quê? Eu posso aproximar a função pela sua reta tangente, né? Então a reta tangente... Ixi, ficou bem ruim esse reto. Não sei se eu vou conseguir tirar. Essa reta tangente não ficou boa, não. Mais ou menos. Então, quando eu tinha uma função e, por exemplo, peguei o ponto xk, eu poderia aproximar a nossa função pela sua reta tangente, tudo bem? Essa a gente viu lá em cálculo, tudo bem? Então, muito próximo do ponto xk, eu posso aproximar a nossa função, que está aqui em azul, pela sua reta tangente. Tudo bem? E como é que era a reta tangente? A reta tangente lá em xk era assim, né? Opa, ele era da forma L de x, né? Ele era da forma L de x igual ao f de xk, né, o ponto f de xk, mais, aí era a derivada de f em xk multiplicado por x menos xk. Né? Então, essa aqui era a equação da reta tangente, que é essa reta que a gente está desenhando aí. Bom, e assim, localmente perto de xk, ela é uma aproximação da nossa função. Então, você pode pensar assim, quem seria então o zero dessa função, dessa reta tangente? Então, zero seria o f de xk mais f' de xk sobre x menos xk. Tudo bem? E aí você resolve essa expressão, vai dar justamente que o x, nesse caso, tem que ser o xk menos o f de xk sobre f' de xk. Tudo bem? Então, o que vocês observam? Observa que essa fórmula aqui deu o quê? O xk menos f de xk dividido por f' de xk. Quem era justamente essa expressão? Essa expressão era a expressão do x, k mais 1. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente pegou aqui o xk, tudo bem? Qual que é o xk mais 1 que a gente vai associar? É o elemento que anula a reta tangente no ponto xk.
Ou seja, vai ser esse pontinho aqui, ó. Opa. Vai ser esse pontinho aqui, ó. xk mais 1. Tudo bem? Legal? Então essa aqui é uma motivação. A motivação dessa fórmula aqui, né? xk mais 1 igual a xk menos f de xk sobre f' de xk. Tá? Motivação geométrica. Opa. Então vamos fazer um exemplo, tá, galera? Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente entender bem o método, né? Então eu estou nessa situação, né? Tem uma função f, é o f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Aí eu quero fazer uma aproximação, eu sei, né? Eu sei que aqui a raiz é que se igual a 2, tá? Então, mas vamos só usar o método para tentar achar um valor aproximado para esse, usando o método, tudo bem? Então eu sei que a raiz é que se igual a 2. E eu vou fazer a minha aproximação inicial como sendo x0 igual a 1,5, tá? Então, o que a gente começa fazendo? Então, você tem nossa função. Só vou copiar aqui embaixo para ficar mais claro. O f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. Tudo bem? E o nosso ponto inicial é o 1,5. Aí, como é que funciona o nosso algoritmo, né? Então, a gente tem que encontrar primeiro a φ. Mas φ, pelo método de Newton-Raphson, ele já tem uma fórmula fechada para ele. Então, φ de x vai ser igual a x menos f de x sobre a derivada f' de x. Tá? Então, essa aqui é a expressão da φ. A gente desenvolve. Vamos calcular. Primeiro, vamos calcular a derivada. O f' de x, quem é? O f de x é x ao quadrado mais x menos 6. Então, o f' de x é 2x mais 1, né? Isso. Então, é 2x mais 1. Então, no final, quem é a nossa φ de x? A nossa φ de x é igual a x menos... Deixa eu colocar aqui entre parênteses. Parênteses não. Chave, né? Então, primeiro, em cima vai ser o f de x. F de x é essa expressão que está aqui em cima, né? Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 6. Dividido pela sua derivada f' de x. F' de x é 2x mais 1. Tudo bem? Legal. Então, a gente já tem a nossa φ de x. Agora, vamos fazer as iterações. Vamos para fazer iterações, a gente pode fazer um quadrinho aqui, ó. Então, K é o número de iterações. Aqui vai ter o xk. E o xk mais 1, que é o φ de xk. Tá? Tá. Então, vamos lá. A gente começa. Então, fazendo as continhas. Então, vai ser a primeira iteração. Primeira iteração. Então, o xk quem é? Primeiro vai ser o zero, né? O primeiro ponto que a gente tem, a primeira aproximação é 1,5. Então, o xk vai ser 1,5. Então, então eu estou aqui pensando como x0. Então, o x1 vai ser quem? Vai ser o φ de 1,5. Tudo bem? Então, quem é o φ de 1,5? Onde φ é toda essa expressão grande que está aqui. Φ de 1,5 é... Aí você já vê que você vai dar 2,5.
0,625. 0,625. Tudo bem? Legal. Aí a segunda iteração. Agora, quem vai fazer o papel de xk na segunda iteração? O xk mais 1, que é esse cara aqui. 2,0625. Tudo bem? Quem vai ser o xk mais 1 agora nesse caso? Vai ser o φ calculada nesse ponto. Tá? Que vai dar... Vai dar 2,0000007. No caso. Tudo bem? Então vocês veem que, ó, de fato, cada vez você está indo, está chegando cada vez mais perto de 2, tudo bem? Percebam, por exemplo, que aqui eu estou tomando cuidado de o quê? Eu estou usando só 4 pontos depois da vírgula. Tá? Então, se você calcular o passo 3, por exemplo, então o passo 3, quem é o xk aqui, vai ser aquele 2,0008. Tá? Quanto dá o φ calculado em 2,0008? Já vai... Aí, considerando só 4 casas decimais, né, e arredondamento, já dá o 2. Pá, 00. Tudo bem? Então, você vê que é um método bem interessante, né? Porque dado o problema f de x igual a 0 a gente quer encontrar, olhando aqui na expressão, né, a gente sabe que uma raiz dela aqui é o x igual a 2, tudo bem? Mas a gente usou o método, fez uma aproximação x0 igual a 1,5, e aqui na nossa solução a gente por exemplo, aqui no caso a gente estaria supondo um sistema de ponto flutuante em que a mantissa é 5, né? Então, a mantissa, se você supõe um sistema de ponto flutuante onde a mantissa, o T lá é igual a 5, isso no critério de parada, a gente não está vendo, mas se fosse, sim, ele teria parado, porque aí teria dado o F, se você calcular o F... Isso. No computador, depende do tamanho da mantissa que ele está fazendo, né? Mas ele teria parado, tudo bem? Vamos ver no algoritmo o que é o critério de parada, tudo bem? Mas nesse caso aqui, supondo que tivesse um computador bem limitado, em que ele opera no sistema de ponto flutuante decimal, mas a mantissa T dele lá era igual a 5. Só pode ter 5 dígitos. Então, na terceira iteração, você já teria que o ponto da sequência, o x0, x1, x0, x1, x2, 3. O x3, como ele está no sistema pontuante, só tem t igual a 5 na mantissa, o x4 já seria igual ao 2. Aí, se você pegar o 2 e calcular na nossa f, já vai dar 0, né? Então, se você colocar um critério de parada, que a gente vai ver nos algoritmos daqui a pouco, no critério de parada lá, ele já vai dar, pô, esse f de 2 vai dar 0, 0 é menor do que qualquer epsilon 1 que você tenha colocado. Aí você já teria parado, tudo bem? Tá? Então, é interessante, né, essa questão do arredondamento, porque assim, eu estou fazendo as contas, eu estou arredondando, tá? Aqui não está dando 2. Nesse caso, nesse primeiro deu 2,0625. Mas aqui já no segundo caso, não deu 2,008, deu 2,00076 e aí um monte de casa para lá, tudo bem? Então eu já estou arredondando para ficar no sistema que só aceita 5 dígitos na mantissa, tudo bem? E se você faz isso, ó, o que acontece? Na terceira iteração, você de fato vai ter encontrado a raiz, tá? Tudo bem? Mas vamos ver o algoritmo daqui a pouco, e aí vai ficar claro essa questão de critério de parada, tá? Aqui, por exemplo, foi suficiente, né? Fazendo esse arredondamento, você coloca o arredondamento, o sistema de arredondamento, o mantissa, o número máximo de dígitos na mantissa é igual a, que foi 5, você de fato vai acabar chegando na raiz mesmo, né? Que é o 2. Tudo bem? Então aqui foi um exemplo assim de como
como a gente faz um exercício só fazendo uma tabelinha. Tá legal? Legal. Agora uma pergunta, né? Uma pergunta, né? Que vocês podem estar pensando. Pergunta é assim: dada f, dada uma f qualquer lá, f, e fazendo φ igual a aquele x menos f de x, é o que garante, né? Pergunta é assim, eu estou escrevendo aqui, mas é simplesmente a pergunta. Lembra? Na aula passada a gente viu lá que a gente pegava uma função de iteração, era de fato era uma função de iteração por um problema lá de encontrar a raiz, e a sequência não convergia. Aqui a gente viu um exemplo que convergia, tudo bem? Tá, a gente viu um exemplo que converge. Mas assim, vocês podem perguntar, tá, mas legal, dada f, fazendo a φ daquele jeito, o que vai garantir para a gente que essa sequência sempre vai convergir para a raiz? Ou seja, que um pouco mais para frente a gente vai escrever um algoritmo. Quem diz que aquele algoritmo lá, se eu deixar rodando lá, ele com uma dada precisão, quem garante que essa sequência vai convergir para o nosso ponto fixo? Ou seja, quem garante que essa sequência vai convergir para a nossa raiz? Por enquanto a gente não falou nada sobre isso, né? A gente tem aquele teorema do ponto fixo lá. Então, é exatamente isso, né? A gente tem aquele teorema do ponto fixo, então a gente teria que verificar, tudo bem? A gente tem que verificar isso aqui, ó. Aqui, ó. Uma coisa que garanta para a gente a convergência é isso. A gente tem que pegar a φ e mostrar que a φ e a filia é contínua no intervalo i, e mostrar que norma, o módulo da derivada da φ é estritamente menor do que 1, e, bom, pegar o ponto no intervalo, essa parte é fácil, né? Então, a gente teria que ter esse método de Newton-Raphson que dá para a gente como é que é a φ. Então, qual que seria um modo de você ficar seguro? Dada a função, você tem a função f, aí você monta a função φ, né? Φ de x igual a x menos f de x sobre a filinha de x. E aí mostra que essa φ que você construiu dessa forma satisfaz qualquer uma dessas propriedades. Tudo bem? Então você tem que mostrar que é φ filinha contínua, que a derivada é menor do que 1, que x0 pega o ponto x0 nesse intervalo i. Tá? Então, toda vez que você fosse aplicar o método de Newton-Raphson, você teria que fazer isso. O que é legal é o seguinte. Na verdade, o método de Newton-Raphson, ele se completa com um teorema que diz assim, dado umas condições na f agora, se você fizer f dessa forma, você vai ter garantido que aquelas condições daquele teorema são satisfeitas. Tudo bem? Então, em teoria, você não vai precisar ficar verificando toda vez que você for aplicar. Tá? Você basta verificar algumas propriedades da f. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. A gente tem um teorema aqui por causa de Newton-Raphson. O teorema é o seguinte. Se você pegar a f, você tem uma função lá, seu problema é f de x igual a zero. Se a sua f, a derivada da f e a segunda derivada da f, são condições fortes, né? Mas tudo bem. E a segunda derivada da f, se elas forem contínuas no intervalo i, que contém a raiz, né? Contém a raiz do seu problema. E, além disso, você supõe que a derivada da f no ponto que si é diferente de zero. Tá? Então, se você tiver essas propriedades aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai conseguir pegar um intervalinho menor do que o i, que mesmo assim contém a raiz,
tal que a sequência gerada pelo método do ponto fixo, né? Ou seja, xk mais 1 é igual a xk menos f de xk sobre f' de xk, ele vai convergir para a raiz, tudo bem? Então, o que ele está falando? Então, assim, meio que em resumo, ele está falando assim: se você tiver um problema f de x igual a zero e você tiver que a derivada da f e a segunda derivada da f são contínuas, então, de certa forma, você vai fazer essas iterações e essas iterações vão convergir para a sua raiz, tudo bem? Então, vai convergir para a sua raiz, daqui a pouco vamos ver o algoritmo de fato, à medida que você deixar o algoritmo rodando, ele vai cada vez chegar mais perto da raiz, tudo bem? Então, a gente tem um teorema para isso. Então, como que eu disse, né? Então, tem um teorema, né? Vamos só... A prova dele é bem rápida. Em resumo, você sempre dado f, f', f duas linhas são contínuas e você tem que supor que o f' de que seja diferente de zero. A gente vai ver o porquê. Pronto, isso aí é suficiente para, de certa forma, garantir que o seu algoritmo vai funcionar e que, de fato, à medida que você vai fazendo os elementos da sequência, esses elementos vão ficando cada vez mais próximos do seu ponto fixo. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, né? Então, a gente sabe que a nossa função de iteração φ de x, ele é dessa forma. Né? O método de Newton-Raphson é esse. Então, é essa a função de iteração que dá essa expressão que está aqui, em particular. O que a gente tem que fazer? Bom, a gente já tem aquele teorema do ponto fixo, tudo bem? Então, vamos usar ele. Se a gente quer usar ele, o que a gente tem que fazer? Basta mostrar que, dado que f', f duas linhas e a derivada da f no ponto que se é diferente de zero, a gente só tem que mostrar que essa φ aqui satisfaz aquela propriedade do ponto fixo. Ou seja, a gente tem que provar que tanto a φ quanto a φ' são contínuas e o intervalo que contém a raiz. Mostrar que a derivada da φ' de x é sempre estritamente menor do que 1 e pronto, tudo bem? É isso que a gente tem que fazer. Então vamos fazer o primeiro, né? Mostrar que a φ e a φ' são contínuas. O primeiro é o seguinte, ó. Primeira observação, que muitos de vocês já devem, sempre que estão olhando essa expressão, deve sempre estar se perguntando, é assim. Você vê que eu estou dividindo pela derivada da f no calculado no ponto x, tá? Pô, mas e se a derivada no ponto x for igual a zero? O que acontece? Tudo bem? Suponha que você pegou, né? Qual que é? Seria um problema. Acontece se você pegar o x0 igual, sei lá, qualquer coisa, 1. Aí você vai olhar a derivada de x0, esse cara dá zero. Tem como você calcular o φ de x0? Não teria, né? Porque você vai ter que colocar o f' de x0 aqui embaixo, tipo, você estaria dividindo algum número por zero, tá? Então isso seria um problema, né? Isso seria um problema. Seria um problema grande, né? Como é que você vai dividir um número por zero? Então a primeira parte que a gente tem que fazer é assim, mostrar que essa φ, pelo menos em alguma vizinhança da raiz, ele está bem definido, tá? E a gente usa vamos lembrar uma coisa de cálculo 1, que é assim. Uma das hipóteses lá da nossa função é que a derivada na raiz é diferente de zero. Tudo bem? Derivada, isso aqui é uma hipótese que a gente tem, ó. Essa hipótese está aqui. A derivada na raiz é diferente de zero. Legal? Legal. Se isso acontece, mas o que a gente está supondo? A gente está supondo que a f' é contínua. Tudo bem?
Se a filinha é contínua, lembrar aquela propriedade. Se a filinha é contínua e a filinha no ponto é diferente de zero, vai existir um intervalinho centrado nesse ponto, na raiz, que ele vai continuar sendo diferente de zero. Tudo bem? Então, existe um intervalo I0 contido em I, tal que a raiz vai continuar pertencente a esse intervalo I0 menor, e f' de x vai ser sempre diferente de zero, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo I0. Tudo bem? E se você fizer isso, então, φ, uma implicação, né? Que φ está bem definida em I0, tá? Então, em I0 eu posso sempre falar da φ, que não vai ter problema. Legal. Então, isso aqui seria a primeira parte da 1. A segunda parte é que você tem que φ é contínua, né? Em 0. Por que φ é contínua, né? Se olhar a expressão da φ, a φ de x é o x menos f de x. F é contínua. Derivada com f' de x, a f' também é contínua. Tudo bem? Ela é contínua, no intervalo I0 está bem definido, então a φ ela é de fato contínua. Tudo bem? E a filhinha? A filhinha de x, se você derivar, vai dar o quê? Vai dar, bom, aqui vai dar 1, né? Vai dar 1 menos, deixa eu colocar aqui entre parênteses, entre colchetes. Como que eu derivo isso aqui, né? Lembrar de derivada, né? A derivada de um quociente. Então, era a derivada do primeiro multiplicado pelo que está embaixo, menos o primeiro multiplicado pela derivada que está embaixo, dividido depois pelo que está embaixo ao quadrado, tá? Aquela regrinha de derivada, de quociente. Então, aqui vai ficar f' de x, né? Derivada do primeiro, multiplicado pelo segundo. Mas o segundo também é um f' de x. Então, aqui vai ficar f' de x ao quadrado, menos f de x, multiplicado por f duas linhas agora, de x, dividido por f' de x ao quadrado. Ao quadrado. Tudo bem? E você só manipulando algebricamente, esse f' de x ao quadrado multiplica por esse cara aqui, ó, f por 1. E aí você vai ter já o f' de x ao quadrado aqui com o sinal trocado. Isso aqui vai dar 0, isso aqui fica positivo. No final dos contos, você tem que f' de x é assim. Tudo bem? Tá, então a filhinha de x é assim. Aí, por hipótese, f já é contínua, já é uma hipótese do teorema. A f duas linhas de x, por hipótese, também é contínua. Tudo bem? E a derivada da f' de x e a f' também é contínua, então essa função também é contínua. Legal? Então a primeira parte está feita. Então a φ e a φ' são contínuas. A segunda, a gente tinha que mostrar que a φ' de x seria menor ou igual que uma dada constante, que seria menor do que 1. Tudo bem? E aqui é mais fácil. Por quê? Lembrar que essa φ foi obtida, essa φ dada pelo método de Newton-Raphson, foi obtida de tal forma, isso é lá do finalzinho da última aula, de tal forma que a φ de xi fosse igual ao quê? Essa é a propriedade importante do método de Newton-Raphson, que a φ foi obtida de tal forma que a derivada na raiz fosse igual a zero. Tudo bem? Legal? Só que agora você também tem um fato que a φ, como está na hipótese, é contínua.
Tudo bem? E aí, de novo, aquele mesmo argumento que a gente tinha aplicado anteriormente. Se a filinha de xi ela é igual a zero e a filinha é contínua, vai existir agora um outro intervalo, sei lá, eu vou chamar de I1, que está contido no I0, tal que o xi pertence a esse intervalo I1, e, além disso, você obtém que o φ' de x, como é zero, né? Então, você sempre consegue, como a filinha de xi é zero e é contínua, sempre você consegue intervalos pequenos, de tal forma que a filinha seja limitada, bem pequena, tudo bem? Então, você vai conseguir um intervalo em 1, por exemplo, que a função seja menor ou igual que meio, por exemplo. Tudo bem? Então, pronto, né? Nesse intervalo em 1, o módulo da sua filinha de x é menor ou igual a meio, meio é menor do que 1. Então, pronto. Tá? E aqui você acaba a demonstração do resultado. Tá? Então, a gente fez isso aqui, fez essa demonstração, mas é uma coisa que você faz só uma vez. Tá? Então, você fez a demonstração do teorema, agora ok, agora a gente pode só usar ele, tudo bem? Então, você tem lá o problema f de x igual a zero, você quer achar uma raiz para ele, você vai querer usar esse método de Newton-Raphson, então você só usa o teorema, você checa. Ó, a f e a segunda derivada contínua no intervalo i, e de alguma forma você consegue inspecionar e meio que olhar e ver que a derivada da f no ponto que c é diferente de zero, então pronto. Tá? As suas iterações vão funcionar e suas iterações vão cada vez se aproximar da raiz. Vamos para o algoritmo, então? Como é que ficaria o algoritmo, né? Opa. Então, o algoritmo. Vamos ver como que é o algoritmo. Como é que é o algoritmo do método de Newton-Raphson? Tá? Então, vamos chamar algoritmo de Newton-Raphson. Tá. Então, a gente tem um problema lá, f de x igual a zero. A gente quer encontrar um aproximador para sua raiz. Tudo bem? Para sua xi. E então, ó, aqui é importante. E, claro, primeiro você checa se as hipóteses do teorema anterior estão satisfeitas. Tá? Por quê? Porque senão, sabe o que acontece? Se você não verifica isso, seu algoritmo, vocês vão ver que é uma implementação que tem um laço. Se você não verifica que as condições do teorema estão satisfeitas, seu programa pode ficar rodando lá até o infinito. Tudo bem? Esse é um problema. Tá? Então, a não ser que você coloque um critério, tipo, um critério máximo de iterações, você vai ficar rodando um programa infinito lá e ele nunca vai encontrar um aproximador para você, tá? Isso é o que é comumente chamado de você trava lá o programa, o computador vai ficar rodando lá num loop infinito e você nunca vai conseguir o programa nunca vai conseguir retornar um valor para você, tudo bem? Então, por isso que é importante que você verifique as hipóteses do teorema anterior, para garantir, de fato, a convergência, tá? Então, tá. Você tem um problema lá, f de x igual a zero, e você tem as hipóteses, né? Quais são os dados iniciais, né? Vamos chamar assim, os dados de entrada da função. Você precisa de uma aproximação inicial ε0 e também você precisa de duas precisões, o ε1 e o ε2, tá? Isso que você entra no seu... o que a função é as entradas do seu método, tudo bem? Beleza. Primeira verificação, você já olha, se a norma do f de x0, x0 é a primeira aproximação que você deu, né? Um valor que você deu lá. Se ele já é suficientemente pequeno, né? Ou seja, se ele... Aqui você pensar que ele já é um valor que é muito próximo de ser já uma raiz, né? Porque o valor da f nele é muito pequeno, você retorna o valor aproximado como sendo x0. E acabou. Tudo bem? Acabou o programa. Caso contrário, você vai fazer k igual a 1 e aqui você vai entrar no loop, tá? Aqui você entra no loop. Então, o que você faz? Se tem um x0, você obtém um próximo elemento. O próximo elemento é o x1. Então, o x1 vai ser o x0 menos o f de x0 calculado no f' de x0. Tudo bem? Aí você já compara de novo. Se esse novo elemento que você encontrou, o x1, o valor da f nele já é bem pequeno, né?
ou seja, já é menor do que o epsilon 1, então você vai retornar o x1. Tudo bem? Porque já é um valor pequeno. Ou, se a distância entre os elementos da sequência, o x1 e o x0, é menor do que o epsilon 2, você também vai retornar o x como sendo x1. Bom, e aí acabou o programa. Tudo bem? Caso contrário, ó, aí você vai fazer um passo a mais agora. Então, o x0 vai virar o x1, tudo bem? x0 vira o x1. E você faz k igual a k mais 1 e você vai voltar aqui para o passo 4. Pá. Então, aqui é o laço, né? Você vai repetindo esse processo, essas iterações, até que você obtenha um valor que satisfaça qualquer uma dessas duas condições, né? Entre o epsilon 1 e o epsilon 2, tá? Vamos só fazer a implementação. É muito rápido, né? Tá até implementado aqui, mas vamos fazer de novo. Então, vamos fazer de novo. Vocês veem que ele é tranquilo fazer. Então, o nosso método eu vou chamar de Newton Raphson, tá? Legal, então, vamos fazer esse método de Newton Raphson. O que ele precisa? Ele precisa da nossa função, né? Primeiramente, precisa da nossa função. Aí, o que ele precisa mais? Ele precisa do primeiro erro, o segundo erro, o ponto inicial, tá? Legal? E aqui é só uma diferença, que vamos tratar daqui a pouco, que eu preciso o seguinte, eu preciso também, além da função, eu preciso da sua derivada, tá? Vou chamar assim. Eu preciso da derivada da função. Legal? Isso aqui é uma coisa necessária. Legal. E vamos lá, então. Dados iniciais, então, x0, epsilon1, epsilon2 são as precisões, tudo bem? Primeira coisa que ele faz uma checagem. Ó. Se o f de x0 já é menor do que o epsilon1, você vai retornar o x0 e acabou o programa, tá? Então, opa. Então, se a função calculada no seu ponto x0 já é menor do que o E1, você vai retorna, né, o x0 e acabou o seu programa. Tudo bem? Essa é a primeira verificação que a gente está fazendo. Essa é a primeira verificação. Se o f(x0) é menor que y, vai fazer o x igual a x0, né? Ou seja, você vai retornar o valor x0 e acabou o seu programa. Tá? Só que uma observação, que tem que ser o valor absoluto, né? Isso aqui já é uma coisa só da linguagem de programação, tá? Pronto, acabou. Então, se o seu valor de x0 já é um valor bem próximo da sua raiz, né? Próximo controlado pelo epsilon1, retornou x0, acabou. Tudo bem? Caso contrário, você vai entrar no loop. Aí, se você entra no loop, você vai fazer o k igual a 1, né? E a primeira coisa que você faz é isso, ó. Você vai fazer o x1 igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Então, você vai fazer x1 é igual a x0 menos f de x0 dividido pela... Opa! É func, né? É a função dividido pela derivada da função. Ponto x0. Então, você fez isso. Você fez essa primeira parte. Agora você verifica, ó. Se o f de x1 já é menor do que epsilon1, ou se x1 menos x0 é menor do que epsilon2, você vai retornar o x1. Então, vamos escrever isso aqui tudo. Então, if a função calculada no x1 já for menor do que o E1, tá? Ou se o x1 menos o x0 for menor do que o E2, você retorna o x1. Tudo bem? A gente escreveu essa parte aqui. Se f de x1 é menor do que epsilon1, ou se x1 menos x0 é menor do que epsilon2, você retorna o x1. Tá? Legal?
como é o valor absoluto, né? Aqui já é uma coisa da linguagem, então você vai fazer isso. Você quer o valor absoluto da função e você quer o valor absoluto da diferença aqui. Tá? Caso contrário, né? Caso não entrou aqui, ó, você vai fazer o x0 igual a x1. Você faz o x0 igual a x1 e deixa o laço vai continuar no laço, né? O laço vai voltar para o 4. Então aqui não parou, se você não retornou ainda, você vai e volta para cá de novo. Tudo bem? E aí acabou sua implementação. Legal? Então, dado que você tem um pseudocódigo, né? O pseudocódigo que é assim a parte lógica, como que o programa vai se comportar. Então, dado que você tem um pseudocódigo, implementar numa linguagem, ele acaba ficando sempre bem mais claro, né? Você pode testar ela, né? Então, assim, né? Eu escrevi a função, um método para a função. O que a função é? É o x ao quadrado mais x menos 6. Tudo bem? É assim que se escreve aqui nessa linguagem. Então, x ao quadrado mais x menos 6. A derivada vai ficar, então, 2x mais 1, né? Que é x ao quadrado vira 2x, e tá o x sozinho vai virar 1, e a constante vai para zero, né? Tá? Então, aqui é aquele problema que a gente tinha visto agora há pouco, né? O x ao quadrado mais x menos 6. Tá? Então, a gente testa, ó. Então, a gente vai colocar essa função, minha precisão é 0,01, a precisão 2 também é a mesma coisa, o ponto inicial é 1,5, e aqui é a derivada da função, tá? Então, o valor que deu, nesse caso, deu 2.0000, algum monte de coisa, tá? Então, você vê que no Python aqui eu tenho o número da mantiça no Python, no C. A gente geralmente a gente trabalha com a mantiça, estou falando que a mantiça é pequena, 3, 4, mas quando você está trabalhando numa linguagem de programação mesmo, a mantiça é muito grande, tá? Então, aqui um exemplo disso, né? A mantiça é bem grande. Mas é coerente com o nosso, né? Porque o nosso a gente cortou com a mantiça sendo igual a 4, né? Então, 4 daria aqui, né? Tá vendo? Aí já daria 2, tudo bem? Mesmo você fazer um arredondamento, como é um monte de zero depois, o arredondamento ficaria como 2, tudo bem? Legal, tá? Alguns comentários em relação à implementação dos códigos, que é bom ficar bem claro, né? Que essa implementação que eu fiz na 6 aqui tá longe de ser uma implementação ideal, tá? Então, era só uma implementação que eu peguei o pseudocódigo, do modo como eu li o pseudocódigo, praticamente é o que está implementado aqui. Então, claro, se você tem um conhecimento mais de linguagem de programação, você consegue fazer isso de forma um pouco melhor, né? Por exemplo, essa verificação que você faz aqui no começo, você não precisava fazer ela, né? Podia fazer ela aqui dentro desse... Eu estou sempre escrevendo aqui que enquanto for verdadeiro, né? Mas você podia, na verdade, colocar essa verificação aqui dentro, por exemplo, tudo bem? E fazer só um retorno da função aqui embaixo, tudo bem? Então, são coisas que você pode melhorar bastante. Uma outra questão, né? Uma outra questão é assim, quando você tá fazendo um programa e esse programa, de fato, precisa sempre ficar funcionando, e, por exemplo, você não consegue, dado a sua função, você não consegue ficar verificando aquelas condições do teorema, então, o que pode ocorrer é o seguinte, pode ocorrer que você vai ficar fazendo várias iterações e esse laço, ele nunca vai sair desse laço aqui, tudo bem? Sempre vai ficar nesse laço aí eternamente. Então, claro, você consegue fazer alguns controles, né? Você pode escrever algum controle do tipo assim, ó, você vai fazer no máximo 10.000 iterações. Se em 10.000 iterações você não achar nada, você separa o programa e retorna um tipo de mensagem de erro, né? Tipo, depois de 10.000 iterações, não foi encontrado um valor que satisfaça as condições, né? Ou seja, as condições de erro aqui, tudo bem? Então, assim, falando estritamente assim, de linguagem de programação, é interessante você fazer alguns controles desse tipo e também melhorar esse tipo de código, tá? Esse código é um código bem simplão, que não tem muito controle de erro, tá? Eu poderia. O Python, assim, ele é... Essa linguagem Python, ainda mais hoje o Python Notebook, ele é bem simples, mas tá, eu não sei,
É bom fazer logo, né? Mas... eu vou tentar fazer, assim, eu não vou prometer tipo, para segunda, assim, mas eu vou tentar fazer. Eu faço justamente com Python, assim, tá? Desde o processo de instalação dele e tal, e como você faz, alguns comandinhos básicos. Porque, assim, só com algumas coisas bem básicas, assim, galera, você já consegue fazer essas funções, tá? Assim, você não precisa entrar muito dentro da linguagem para pelo menos por enquanto, para essas funções aqui, são meio simples, né? E o Python é bom que é uma coisa que dizem assim que é quase alguma coisa do tipo, você fala, né, o que você quer que ele faça, ele vai fazer, tá? Uma linguagem quase que falada, tá? Porque é isso, né? Ó, você vê aqui, ó, cara, tem essas coisas diferentes, né? Mas se você só olhar essa função, você está falando, ó, se a função x1 for menor do que epsilon 1, ou se essa distância for menor do que epsilon 2, você vai fazer alguma coisa. Você vê que é bem falado, assim, né? Bem... Aí você tem um ou aqui, né? Bem simples. Tá, eu posso fazer um videozinho bem rápido sobre isso, tá? Legal. Ok, então essa o algoritmo do Newton-Raphson. A gente vai ver agora mais um método que, na verdade, é assim, a gente viu o método da bissecção, tá? Ele é um método diferente, depois a gente viu o método do ponto fixo. Esses outros aqui que a gente está vendo, principalmente nessa aula, é tudo variação do ponto fixo. Esse novo método que a gente vai olhar agora, na verdade não é novo, né? Na verdade ele é uma variação, você pode pensar nele como uma variação do método do Newton-Raphson. Porque assim, como a gente viu aqui, até na hora de implementar, você vê que a gente estava acostumado a dar a função, dar um erro 1, um erro 2 e dar o x0, certo? Isso que a gente já estava acostumado, a gente fez até na bissecção. Só que a gente teve que dar também a derivada, né? E o que ainda é pior, que em muitos casos assim mais complexos, em certo sentido, derivada é sempre mais fácil de calcular, tudo bem? Se tem as regrinhas lá, você pode dar uma expressão feia, mas derivada assim, em teoria é mais fácil de calcular. Mas você pode ter situações que a derivada é muito ruim de calcular, tudo bem? É muito complicado. A expressão dela é muito feia, muito grande, e isso pode dificultar você, tudo bem? Então, mas lá no método de Newton-Raphson você precisa da derivada. O que o método secante vai fazer o método secante vai fazer em vez de você calcular a derivada, você faz uma aproximação dela, tudo bem? E aí você, em teoria, assim, pelo menos no método, você não precisaria calcular de fato a derivada. Você vai trocar a derivada por uma coisa que é aproximada de uma derivada, tudo bem? E o que é essa coisa aproximada da derivada, né? Então, a gente vê que lá no nosso método, no método de Newton, você tem que calcular esse cara aqui. É filinha de xk, tudo bem? Tem que calcular, então você calcula a derivada calculando esse ponto. E é isso. Então, o problema é esse. Às vezes, você ficar calculando derivada, além do fato que é um passo a mais, né, que você tem um problema f. Aí você vai ter que pegar lá, derivar f, tudo bem? Então, isso pode ser uma coisa meio... É um processo a mais que você tem que fazer, né? Então, o meio de contornar isso, é fazer uma aproximação para esse valor que está aqui, que eu escrevi. E a aproximação é o seguinte, recordar de novo o cálculo 1, né? Você vê que a gente está usando bastante o cálculo 1 aqui. Mas recordar o cálculo 1, lembrar o quê? Que essa f' de xk, qual que era a definição de derivada? Era alguma coisa assim, né? Era o limite quando x tendia a xk de f, escreve f de x menos f de xk dividido por x menos xk. Tudo bem? Então, essa aqui era a definição de derivada. Então, fazer a derivada da f no ponto xk era a mesma coisa que fazer esse limite desse quociente, né, f de x menos f de xk, dividido por x menos xk, quando o x tendia, cada vez ficava mais perto de xk. Tá? Então, essa era a noção de derivada. Então, o que a gente faz? Então, a gente troca, o que vamos fazer? Vamos trocar esse elemento todo aqui, vamos trocar ele
por um quociente. Tudo bem? Que quociente é esse? Então, a gente troca o f' de xk pelo... Aqui ficou pequeno, né? Ó, a gente vai trocar o f' de xk. Vamos trocar ele lá na expressão pelo quociente f de xk menos o f de xk menos 1 sobre xk menos xk menos 1. Tudo bem? Tá? Então, por quê? Porque o f' de xk é ali, uma aproximação para ele é aqueles quocientes, né? Então, se você pegar se o xk e o xk menos 1 forem bem próximos, que meio que é de certa forma, uma condição aqui no nosso ponto fixo, que as sequências vão ficando cada vez mais próximas uma da outra. Então, se você pegar trocar o f de xk e fazer fazer uma aproximação pelo f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos 1, você acaba tendo uma boa aproximação da derivada, tudo bem? Então, você pode trocar essa aproximação na nossa expressão da função de iteração, tudo bem? Qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é assim, ó. Você está trocando uma derivada, aqui uma derivada. Aqui você simplesmente está calculando a função no ponto xk, depois calculando xk menos 1, tá? Então basta você ter a função, você não precisa saber a derivada dela, tudo bem? Então essa é a vantagem, né? Deixa eu escrever um pouco mais aqui. Porque é assim, né? Porque a nossa função de iteração é da forma φ de x igual a era x menos f de x dividido o f' de x. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá? Essa é a nossa função de iteração. Mas era isso, né? O que a gente observou é que você tem que calcular a derivada, né? Você tem que saber a derivada da função, tá? Então, o que isso está te fazendo? Está no processo, você tem que fazer mais uma etapa a mais, que é calcular a derivada, tudo bem? Então, vocês viram lá no nosso algoritmo que tinha que entrar a função e tinha que entrar também a derivada da função, tudo bem? Então, isso está te dando, em certo sentido, né? Está te dando um trabalho a mais, tá? O que você vai fazer é o seguinte, ao invés de considerar essa função, você troca essa derivada que está aqui embaixo pela aproximação dela, tá? Então, você troca agora, a nova φ vai ser assim, ó. A nova φ pelo método da secante, né? Deixa eu... Então, tá, pelo método de Newton-Raphson, você tinha que a sua função de iteração era assim, tudo bem? Agora, no que eu estou chamando de método da secante, você vai aproximar aquela derivada ali, tá? O método de Newton da secante, você aproxima essa derivada, tudo bem? Então, você vai ficar assim, ó. É igual a x, menos o f de x vai continuar. Só que aqui embaixo, você não vai colocar mais a derivada, né? Porque a derivada você não quer calcular. Você vai usar o quê? Essa expressão aqui, ó. Pode, show. K mais 1. Então é o xk, o f de xk. Tá? Então, eu estou colocando em termos de sequência. Opa. Senão não vai fazer sentido.
Então, xk mais 1, né? Aqui no método de Newton é o xk menos f de xk. É o f de xk. Aqui é xk também. Tá? Aqui no método da secante, como é que vai ficar a nossa sequência de iteração? Então, xk mais 1, né? Xk mais 1 vai ser de novo xk. Aqui embaixo, aqui em cima, você vai continuar sendo xk. Só que aqui você vai, ao invés de escrever o f' de xk, você vai pegar essa expressão aproximada da derivada de f no ponto xk. Então, aqui vai ficar f de xk menos o f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1. Tudo bem? Então, só deixando um pouco mais explícito, então xk mais 1 vai ser igual a xk menos, né? Vai ser o f de xk. Tá? Aqui embaixo, né, você tem um quociente que está lá embaixo, no último quociente de baixo. Você pode pegar ele e passar multiplicando aqui em cima. Tudo bem? Então ficou essa expressão aqui. Primeiro, né, ela pode parecer mais complicada do que simplesmente essa expressão que está aqui em cima, né? Aqui parece bem mais simples. Só que qual que é a vantagem dela? É que nessa expressão que está aqui embaixo, não tem derivada, tudo bem? Só tem a f, tá vendo? É f de xk, e aqui embaixo é f calculada em xk menos f calculada em xk menos 1, tudo bem? Tá? Então é assim, galera, só para ficar bem claro. Se a derivada da função é uma coisa fácil de calcular, então você usa um método de Newton-Raphson, porque é fácil de calcular a derivada, você calcula, não vai dar trabalho, então você calcula. Tanto é que vamos ver daqui a pouco que ele acaba dando um resultado melhor. Porém, se a derivada da função é uma coisa muito complicada, um pouco complexa, tem a função é a composição, tem composição de funções, tem quociente, aí, sabe, é uma função bem complicada, aí às vezes é mais fácil você usar um método da secante. Porque da secante, porque a função f pode ser bem complicada, mas calcular f num ponto pode ser uma coisa fácil, assim, né? Que é só você atribuir os valores. Ser mais fácil que calcular a derivada. Então você pode usar o método da secante. Tudo bem? Que tem essa expressão aqui. Tá? Um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo. Então, essa função, né? Como é que ficaria as iterações da f nesse caso? Então, você vai fazer o seguinte: você vai fazer quem? Você vai olhar o xk. Opa. Qual que era a expressão do xk nesse caso aqui? Opa. Então, o xk mais 1, ele é o xk. Deixa eu fazer outro. Então, vamos lá. O x, lembrando a fórmula secante. Então, o xk, ele tem que ser o xk mais 1, né? Xk mais 1 é o xk. Aí, menos era o f de xk, multiplicado por xk menos 1. Xk menos xk menos 1. Dividido por... Era f, né? F de xk
menos f de xk menos 1. Um fato muito importante que eu não tinha comentado é assim. Nessa fórmula aqui, ó, então, ó, o xk mais 1, nessa fórmula, depende do xk, tudo bem? Mas você vê que também depende do xk menos 1, tudo bem? Qual que é o efeito nisso? O efeito é assim, que na hora de você usar o método, não basta você dar só um ponto inicial, tudo bem? Seria o FI? Professor, ali no início é que, tipo, era φ de xk, né? Aí, tipo, aqui nessa primeira parte, x de k mais 1, seria φ de k mais 1 aqui? Ou não? É assim mesmo. É porque eu me confundi. Tá, No, não. É que eu comecei a escrever aqui, né, como Φ, e aí depois eu acabei trocando. Não, mas aqui é o X mesmo, não tem um Φ, tá? é só o x k mais 1, então. Isso. Ah, tá, beleza, valeu. É porque tem um detalhezinho, né? Eu não conseguiria escrever o φ de xk mais 1 igual a alguma coisa, porque ele vai depender aqui de um k menos 1 e tal. Então, pensa que aqui eu já estou escrevendo no como é que é de fato construída Resumindo, né? isso, como é construída a sequência, tá? Sem usar Tá φ, bom. Uhum, beleza. beleza? Aqui é o x mesmo, xk mais 1, isso, tudo bem? Aqui já é sequência, tô dando já a sequência, tá? Que é importante para nós, na verdade. Então, a sequência é assim. Então, isso. Aqui é a sequência mesmo, tá? É o xk mais 1 igual a xk menos um monte de coisa. Tudo bem? Isso. Lembrar que o xk mais 1, na verdade, era o que seria o φ de xk, tá? Então, só tô tirando o φ daqui. Mas a intuição de vocês está certa. Mas assim, o que eu estava falando é que o xk mais 1 depende do xk e também depende do k menos 1, tá? Então, pensa assim, ó, se eu te der só o x0, então, se eu te der o x0, então k igual a 0, tudo bem? Então, k seria igual a 0, você queria calcular o x1. Mas se o k que for igual a 0, você vai ter que ter um elemento que vai ser o x menos 1, tá? E aí não faz muito sentido, tá? Então, o que acontece? Para esse método funcional, o método secante, você tem que dar o x0, tá? E também o x1, tudo bem? Tá? Então, entenderam? Eu preciso, como ali eu estou fazendo a aproximação da derivada, eu vou precisar do x0 e mais um ponto que é o x1, tudo bem? Então, x0 e x1, tá? Então, isso é importante lembrar. Porque senão, aí eu tenho um x0, x1, aí o próximo passo vai ser calcular o x2. Aí daí para frente eu já consigo fazer toda a sequência. Tá, então o xk mais 1 é o xk menos f de xk sobre xk menos 1, tá? Essa expressão toda. E se você substituir aqui, vai dar o quê? Vai dar o xk menos, aí a f, quem é f? F de xk vai ser xk ao quadrado, mais xk, menos 6, multiplicado por xk menos xk menos 1, dividido por xk, f de xk, né? Então é a mesma coisa que está em cima, menos o f de xk menos 1. Então vai dar xk menos 1 ao quadrado, menos xk menos 1 e mais 6. Tá? Então, essa aqui é a nossa função de iteração, né? Um processo de iteração. E, sim, eu concordo. Aqui essa expressão está bem mais complicadinha, né? Então, você vai fazer o processo de iteração, então você vai começar, né? Aqui vai ser o k, aqui vai ser o xk. Além disso, você vai ter que ter o xk menos 1. E no final, você vai ter o xk mais 1. Tá? Então, na tabelinha ficaria assim. Então, no primeiro passo, você tem um xk que era 1,5, né? Opa, não. X0 é 1,5, x1 é 1,7. Então, esse é 1,7, que é o x1. Esse que é o x0 é o 1,5. Tudo bem?
E você pega, a expressão que vai vir aqui é você substituir o xk e o xk menos 1 por 1.7 e 1.5, tudo bem? E aí o processo de você fazer as contas, agora a conta fica bem mais complicada, mas aí você vai fazendo as continhas para cá, tudo bem? Então esse aqui é um exemplo que é assim, nossa f é um polinômio, tudo bem? Então calcular a derivada é muito mais fácil, tá? Tanto é que a gente já tinha feito esse mesmo exemplo lá em cima, e calcula usando derivada é bem mais fácil, a expressão fica bem mais limpa, né? Tá? Então, mas esse aqui é o método secante aplicado. Então, talvez aplicar o método secante nesse exemplo, ainda mais se você for fazer no lápis, talvez não seja a coisa mais indicada, porque aqui a derivada é muito simples de calcular, né? É um polinômio, tudo bem? Então, só deixando bem claro que é um método bom de você aplicar quando a derivada da função, tipo, a função é simples e quando você deriva dá um negócio muito complicado, tudo bem? Aqui é o contrário, aqui a função, em certo sentido, é complicada e quando você deriva fica mais simples, porque a derivada aqui é 2x mais 1, simples assim, né? Então, nesse caso, a função vamos dizer assim, a função é complicada e a derivada é simples, aí você usa o método de Newton-Raphson. Agora, é muito fácil, vocês já encontraram isso várias vezes, não é difícil dar exemplo, de que a função é simples, mas a derivada dá um negócio muito complicado, tudo bem? Então, se a derivada é muito complicado, quando você vai aplicar o método de Newton-Raphson, ainda mais fazendo assim no lápis, vai dar uma expressão muito mais feia do que essa, por exemplo, tudo bem? Então, aí você tem que ponderar o que é melhor ou não. Legal. Então, para concluir, como que é o algoritmo, né, desse método? Então, o algoritmo é assim, né? Agora, ops. Tá, o algoritmo desse método da secante. Tá? Então, o que acontece? No algoritmo da secante, você vai dar agora duas condições iniciais, né? Mas é fácil, porque são pontos, tá, pessoal? Então, x0 e x1 são aproximações iniciais. Epsilon e epsilon2 são as precisões, tá? Isso mudou. E agora você compara já no início. Aí você vai fazer duas comparações. Se o x0 já é pequeno o suficiente, ou seja, se o f de x0 já é pequeno o suficiente, né? Seu palpite inicial já é muito bom, você volta o x0 e acabou o programa. Tá? Caso contrário, se o f de x1, o palpite de x1 é pequeno, já foi pequeno, o segundo palpite seu já é bom, ou se a diferença entre o x1, aqui é 1, entre o x1 e o x0 é muito pequena já, você volta o x1 e acabou. Tudo bem? Caso contrário, você vai entrar aqui no loop e você vai fazer x2 vai ser igual a x1 menos a expressão, né? Então, x1 menos f de x1, x1 menos x0, dividido pelo f de x1 menos f de x0. Tá? Aí você compara. Se esse x2 que você encontrou já é bem pequeno, o f de x2 é bem pequeno, ou se a distância entre o x2 e o x1 é muito pequena, você faz o x bar igual a x2 e acabou. Tudo bem? Caso contrário, você vai fazer as trocas. Ó. O x0 vai virar o x1 e o x1 vira o x2, tá? Então agora meio que você anda na sequência de passos de 2, tá? Então o x0 vira x1 e o x1 vira o x2. Legal? E aí você volta, faz o k igual a k mais 1 e volta para o passo 5, né? Aqui. Tudo bem? Vamos... Então só para completar, então como é que ficaria a função secante, que já está implementado? Então, ó, o bom dela. O bom é que você vai precisar colocar a sua função, tudo bem? Você não precisa calcular a derivada dela. Então, vocês vão ver que no algoritmo aqui fica fácil, né? Então, você só tem a função, você tem o primeiro a tolerância, a segunda a tolerância, né? O epsilon 1 e epsilon 2, e as suas duas condições iniciais, a x0 e a x1. Então, a primeira coisa que você faz é verificar se o f de x0 é menor do que o epsilon 1. Se for o caso, você retorna o x0 e acabou, né? Então, se o f de x0 é menor do que o epsilon 1, você vai retornar o x0, acabou seu programa. Caso contrário, agora você tinha mais de uma verificação para fazer no começo. Se o f de x1 é menor do que o epsilon 1, ou se o x1 é menor que o x0, você volta o x1. Então você faz, ó. Se a função calculada no x1 é menor do que o epsilon 1, ou se a distância entre o x1 e o x0 é menor do que o epsilon 2,
você volta o x1, tudo bem? Caso contrário, você vai entrar no loop, que é esse 4 até 8, tá? E aí você faz. Ó como fica fácil, pelo menos ali, escrevendo no algoritmo, fica fácil escrever o x2. x2 vai ser o x1 menos o f de x1, x menos x0, dividido pelo f de x1 menos f de x0. Aí aqui escrever fica fácil. Ó. Fica x1 menos o f de x1 multiplicado por x1 menos x0. Legal? Isso dividido pela função calculada no x1 menos a função calculada no x0. Tá? Então, como você já tem essa função AF, é quase como se fosse... Quase você só está tirando... em vez de colocar F, você está colocando esse FUNC, né? De função. Mas aqui é escrito a mesma coisa, tá bom? Aí você compara. Se o x2 é menor do que o ε1, se o x2 é menor do que o ε1, ou, né? Se acontece essa segunda, x2 menos x1 é menor do que o ε2. Aí você compara, x2 menos x1 menor do que o ε2, volta o x2. Né? Tá. Caso contrário, você faz as trocas. Ó. O x0 vira o x1, x0 vira x1, e x1 vira o x2. x1 vira o x2, e pronto. Aí você vai, volta. Como aqui não saiu, você vai e volta para o laço. Aí o laço vai, continua, vai voltar aqui de novo. Com novos valores de x0 e x1. Então, a gente só fazendo o exercício aqui, ó, esse exercício que a gente tinha olhado, esse exercício. Então, x ao quadrado mais x menos 6, o que se eu sei que a raiz é 2, aproximação inicial 1,5 e 1,7, né? Então, você só vai colocar a função, a sua tolerância ao erro 1, a segunda, ponto inicial x0 e outro ponto x1. Tá? Aí você calcula, dá o valor que você obtém. Tá legal? E só um último comentário que é assim, ó. Lembra, o método do Newton para a nossa mesma função deu esse valor aqui, tudo bem? No Python, nessa linguagem de programação deu esse valor. O da secante deu esse valor aqui. A gente sabe que a raiz é 2, tá? Então a gente consegue comparar, nesse caso, qual foi o melhor, tá? Então a da secante deu isso, do Newton deu isso aqui, tá? Aí então eu só vou perguntar, né? Então esse é o erro, né? Então, eu sei que a nossa raiz é 2. Então eu faço 2 menos o resultado que deu o Newton. Eu estou perguntando se esse erro, o erro do Newton, vamos fazer melhor? Ó, o erro cometido pelo método de Newton, você pode escrever como 2, que eu sei que é a raiz, né? A gente já sabe que é a raiz, né? Fácil. Menos o valor que deu lá no Newton. Tá? Esse é o erro que o Newton cometeu, tá? E a gente quer saber só o valor absoluto dele, em módulo, tudo bem? Agora, o erro que a secante cometeu, chama erro de secante, ele também vai ser, que é o seu valor absoluto, vai ser o 2, né, que eu sei que a raiz é 2, menos o valor da secante, tá bom? Aí, é bom que a gente pode perguntar, porque são os números muito próximos de 2, né? A gente não sabe qual que é melhor aqui, tá? A gente pergunta, né, o erro do Newton, ele é menor do que o erro da secante? Então, verdadeiro, tudo bem? Quer dizer, que o método de Newton, para esse exemplo que a gente estava trabalhando, o método de Newton deu uma aproximação melhor do que o método da secante. Tudo bem? Com as mesmas tolerâncias ao erro aqui, tá? 0.001. Tudo bem? É uma coisa surpreendente? Assim, não. Por quê? Porque é o seguinte, no método de Newton, a gente usa a derivada. Tudo bem? A derivada da função mesmo. Tem que usar a derivada. O método da secante, não. O método da secante, a gente está fazendo uma aproximação da derivada. Mas só para você usar a palavra aproximação, quando você faz a aproximação, você não vai ter derivada, você vai ter uma coisa aproximada. Então, ali, o que acontece? O que você está fazendo? Você já está induzindo algum tipo de erro ali, né? Porque não é derivada, você está colocando alguma coisa aproximada. Então, o método da secante já começa com um certo errinho a mais em relação ao método Newton-Raphson, tudo bem? E esse erro se propaga, em particular, a gente tem esse tipo de resultado, né? Que o método de Newton,
acaba sendo melhor que o método da secante. Tá? Aqui foi no exemplo prático, que a gente viu no exemplo aqui um exemplo prático, mas isso tem que acontecer de uma certa forma em geral, porque o método de Newton, vamos dizer assim, se tinha a fórmula do método de Newton, era uma fórmula precisa, você trocou um dos elementos da fórmula por uma coisa aproximada. Então é claro que você começa a induzir certos erros, né? Então é natural que o erro cometido pelo método de Newton seja menor do que o erro cometido pelo método da secante. Tá bom? Bom, é isso que eu tinha para falar nessa aula.